Efésios capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 1 a 3. Mesmo assentados, mas vamos fazer essa leitura a uma só voz, todos juntos, então vamos ler as Escrituras. Efésios 2, os versos de 1 a 3, vamos ler? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tua graça. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por tua presença no nosso meio. Obrigado porque é o Senhor quem fala aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. E é isso que nós suplicamos nesta hora, que a tua palavra possa ser este instrumento para falar aos nossos corações, para nos trazer correção, para nos trazer ensino, para nos trazer direção dentro daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, Senhor. Por isso nós pedimos a tua graça sobre nós, que o teu Santo Espírito, Senhor, use a tua palavra para encher os nossos corações e, sobretudo, para transformar as nossas vidas. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e suplicamos a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você tem mais ou menos a minha idade, e eu prometo que eu não vou revelar a minha idade, mas se você tem mais ou menos a minha idade, você deve se lembrar de um clipe que ficou extremamente famoso aí na década de 80, chamado Thriller, que é do Michael Jackson, né? Então, se você lembra aí desse clipe, você vai se lembrar de que naquele clipe, então, existe ali uma trama, né, onde pessoas mortas saem da tumba e eles começam, então, ali numa coreografia com o Michael Jackson, né? E eles começam, então, ali dançar aquela música, né? O clipe, né, Thriller, significa exatamente isso, né? É um filme de terror que é transcrito ali, que é visto ali. Se você não tem a minha idade, né, você pode ver um pouquinho mais recente, que foi lançado, então, aquela famosa série Walking Dead, né, que é uma série que se passa mais ou menos ali de um período pós-apocalíptico, né, onde pessoas, então, se apresentam da mesma maneira. Elas são feitas como zumbi. Elas estão mortas, mas elas caminham, elas enfrentam a outras pessoas, elas têm a intenção de matar alguns personagens e por aí vai. Quando nós, então, nos lembramos de Thriller e também de The Walking Dead, nós então podemos verificar exatamente essa descrição que o apóstolo Paulo faz aqui nos versos de 1 a 3 que nós acabamos de ler. Embora as pessoas pareçam vivas, embora as pessoas pareçam livres, embora as pessoas pareçam que estão caminhando de acordo com a sua própria vontade, na verdade o apóstolo Paulo vai demonstrar para nós que essas pessoas na verdade estão mortas e estão escravizadas. Ao contrário do que a gente pode imaginar, a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui não é algo dramatizado como o Thriller ou The Walking Dead. Na verdade, Paulo vai dizer que todos nós estávamos numa situação deplorável diante de Deus, sem qualquer tipo de esperança, como nós vamos ver daqui a pouco. Se você perceber então, Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10, nós vamos ver exatamente isso, né? Essa revelação de maneira clara entre o contraste daquilo que nós éramos por natureza e daquilo que então Deus fez mediante a sua graça por meio de Jesus Cristo. É importante eu frisar isso aqui, irmãos, antes de nós entrarmos em cada um dos pontos que o apóstolo Paulo menciona, que o apóstolo Paulo aqui, também nós não devemos ter em mente, que o apóstolo Paulo está falando de uma tribo em particular.
Ele não está falando de um povo específico. Ele não está falando de uma área da sociedade que está mais degradada do que outras. O apóstolo Paulo não está descrevendo simplesmente um período da sua época. Ele não está descrevendo os costumes da sua época. Mas Paulo está colocando todos debaixo da mesma sentença. Que estão mortos, estão escravizados, estão condenados diante de Deus. Então preste atenção nas expressões que o apóstolo Paulo usa aí. Ele vai dizer, estando vós mortos. Ele está indicando então os leitores lá em Éfeso. Mas então ele passa mais adiante, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. E ele conclui então no verso de número 3, ele vai dizer, também os demais. Então vale a pena a gente destacar esse ponto inicialmente, de que o apóstolo Paulo então coloca toda a humanidade debaixo da mesma condição. Ou seja, todos nascem debaixo dessa natureza pecaminosa. Embora a gente saiba que de modo factual, o pecado então ele se mostra de maneira gradual, ou seja, existem pecados mais graves, existem pecados um pouco mais, menos graves, não estou dizendo que existe pecadinho ou pecadão, mas certamente existem essas graduações do pecado. O ponto do apóstolo Paulo aqui é exatamente de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Então a gente precisa considerar aquilo que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque um texto como esse pode nos levar a exatamente isso, A gente quer escapar, a gente quer dizer, não, isso aí eu não faço, eu não estou nessa condição. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca cada um de nós nesta condição aqui, ou nessas condições que eu passo então a mencionar cada uma delas. Então olhe novamente aí para os versículos que nós acabamos de ler. Você vai ver então que nesses primeiros 3 versos, Paulo então retrata a condição, ou ele retrata a maneira como os homens vivem distantes de Deus. Ele vai mostrar qual é a condição do ser humano sem Cristo. Primeiramente então ele vai dizer que todos nós, sem Cristo, sem Deus, nós estávamos mortos. Ele vai dizer aí, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiramente, eu quero fazer uma menção importante aqui aos irmãos, e eu quero que os irmãos me entendam perfeitamente aquilo que eu quero dizer. No texto original, não aparece essa expressão, ele vos deu vida. A NVI, ela traduziu isso de maneira mais coerente, ela traduziu isso de maneira melhor. A NVI você vai encontrar assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então não tem essa expressão, ele vos deu vida. Na verdade, se nós olharmos o texto no original, se você perceber, ou seja, se você tirar essa expressão, ele vos deu vida, você vai perceber que não existe nenhuma ação de Deus nesses 3 primeiros versos. O apóstolo Paulo, então, gasta tempo exatamente mostrando qual era a condição humana sem Deus. Deus só vai entrar na história aí desses versículos a partir do verso de número 4. Por que eu estou mencionando essa questão dessa expressão que não aparece no texto original? Exatamente porque eu quero que os irmãos entendam que o apóstolo Paulo quer deixar claro, ele quer deixar então visível, ele quer deixar então notório, que a nossa condição sem Deus era uma condição obscurecida. E certamente essa expressão, ele vos deu vida, no início do verso de número 1, talvez pode ofuscar aquilo que o apóstolo Paulo então pretende fazer, que é demonstrar para nós a nossa condição, o nosso pecado, a nossa miséria, aquilo que de fato aflige as nossas vidas, que é o pecado, é a nossa morbidão espiritual. A palavra que é traduzida aí como mortos, é uma palavra que nós conhecemos no português, é a palavra necros, que é a mesma palavra, ou é o radical da palavra necrotério. O que você encontra no necrotério? Certamente, no mínimo, vou ser bem leve no que eu vou dizer, pessoas sem vida. Pessoas que não têm mais fôlego de vida. Essa morte, então, que o apóstolo Paulo se refere, certamente é a morte espiritual.
Morte espiritual, então, não é outra coisa senão um estado de alienação em que a alma subsiste em relação a Deus. Já nascemos todos mortos, bem como vivemos mortos, até que nos tornemos participantes da vida de Cristo. Logo, irmãos, o homem, ele está morto espiritualmente. Isso quer dizer que ele não possui a verdadeira vida. Ele possui vida física, ele possui vida material, mas por causa dessa sua condição de morto espiritual, ele está então separado da sua relação com Deus. Ou seja, o homem sem Cristo, ele comete delitos, cujo significado então são todos os crimes, todas as ofensas, todas as faltas, todas as transgressões da lei divina. É assim que o homem sem Cristo vive aqui e acolá. Eles estão andando. É possível, inclusive, que essas pessoas façam coisas boas. Elas sejam honestas nas suas relações. Elas ajudem os necessitados. Eu não duvido, irmãos, que por causa da graça comum, essas pessoas, inclusive, não estejam afundadas naqueles pecados que nós consideramos escabrosos, aqueles pecados que nós consideramos feios. Mas a afirmação que a Escritura traz para nós é que essas pessoas estão mortas espiritualmente. Isso significa, irmãos, que embora essas pessoas possam ser boas aos olhos humanos ou em relação aos olhos humanos, elas na verdade não possuem um relacionamento verdadeiro com Deus. A condição delas então é de morte espiritual. É por isso que você, quando prega o evangelho para alguém, você percebe então que essa pessoa não te dá muita atenção. É por isso que muitas vezes pessoas, inclusive pessoas muito bem instruídas, muito bem estudadas, elas podem ter até uma noção das Escrituras, elas podem ler a Escritura, mas elas não chegam de fato a um entendimento claro da palavra de Deus, do seu significado espiritual e da necessidade que elas têm de salvação. O motivo, então, irmãos, é porque elas estão mortas espiritualmente. Aquilo que para nós parece claro, aquilo que para nós parece óbvio, aquilo que parece para nós simples, para essas pessoas parece um enigma, exatamente porque elas estão obscurecidas na mente, elas não conseguem crer com o seu coração, porque a condição delas é de morto espiritualmente. Então o apóstolo Paulo afirma aqui acerca dessa condição real e espiritual de todas as pessoas que estão sem Cristo. Esta, inclusive, irmãos, era a nossa condição. Nenhum de nós aqui, do qual então eu mesmo me incluo, nenhum de nós poderia ser considerado como bonzinhos na nossa vida, mesmo as mais belas atitudes que nós tínhamos antes de Cristo. Revelava a nossa miséria, revelava o nosso egoísmo, as nossas tentativas de agradar ao Deus do qual nós servíamos, as nossas justiças realizadas à parte de Deus, segundo o profeta Isaías, não passa de trapo de imundícia. É isso que o profeta então vai dizer. Daí então as palavras de Jesus a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E por que Paulo vai dizer que essas pessoas estão mortas? Ele vai dizer então, por causa dos seus delitos e pecados. Veja aí o verso 1, ele vai dizer: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delito é a mesma coisa que queda, que transgressão. Pode ser traduzido como desvio da verdade e da justiça. Pecado, ele tem um sentido de errar o alvo, ou estar errado. Errar ou desviar-se do caminho de retidão, de honra, de andar ou fazer aquilo que está errado. Notem então que essas duas palavras, irmãos, delitos e pecados, elas afirmam então aquilo que nós somos, ou seja, nós somos pecadores, transgressores da lei de Deus e daquilo que nós fazemos. Ou seja, nós pecamos. Nós não só somos pecadores, mas também nós pecamos. Então, delitos e pecados abrangem, então, os aspectos positivo e negativo.
ativo e passivo do procedimento humano, ou seja, nossos pecados de comissão e de omissão. Então, o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui nesses 3 versos, é aquilo que nós conhecemos desde Gênesis capítulo 3, onde o homem, então, aquele primeiro casal, na verdade, foi enganado pela serpente e a partir de então eles caíram. Eles então transgrediram a lei de Deus, eles desobedeceram a ordem clara de Deus a respeito então do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja então, meus irmãos, que esta nossa condição não é algo atual, mas acontece desde Gênesis capítulo 3. Percebam então que o apóstolo Paulo então vai dizer, e ele vai nos ensinar lá em Romanos capítulo 5, eu quero que os irmãos abram esse texto aí comigo, para que nós possamos compreender de maneira clara como é que esse pecado, então, passou para toda a raça humana. Romanos capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 12, também dos versos 17 a 19. Olha o que Paulo vai ensinar aí no verso 12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que Adão, como representante da humanidade, assim como ele pecou, todos nós pecamos, porque ele era o nosso representante. Assim, quando Adão caiu, adivinha o que aconteceu? Todos nós caímos, porque Adão, então, era o representante da raça humana. Ele vai dizer nos versos 17 a 19, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Novamente o apóstolo Paulo está reafirmando isso. Por causa de Adão, então, nós recebemos dele não somente a culpa, mas também a corrupção. Ou seja, nós somos pecadores, mas também nós pecamos. Nós vamos então entender isso quando o apóstolo Paulo menciona lá no capítulo 3, os versos 10 a 18, basta você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, que esta realidade então trouxe algo extremamente desastroso para toda a humanidade. Paulo então vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E Paulo então vai finalizar. Em suma, ele vai dizer no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o ensino das Escrituras, irmãos. Por mais que o homem aparentemente pareça bom, por mais que o homem aparentemente pareça que faça obras boas, ajude o necessitado, a sua condição sem Cristo é de morte espiritual, é de corrupção, é de culpa diante de Deus. Daí então a palavra do salmista, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós morremos em Adão, como eu mencionei, porque Adão era o nosso representante. Assim então, quando ele desobedeceu a Deus, todos nós desobedecemos a Deus juntamente com ele. E a culpa e a corrupção passou a todos nós. Exatamente porque Adão era o nosso representante. E é isso então que o apóstolo Paulo menciona em primeiro lugar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. O que faz um morto? Quem já foi no enterro, né? Quem já foi num sepultamento e de repente começa a cantar lá o hino 32, Deus é fiel, e aí o morto começa a também cantar, né? Tu és fiel, Senhor. Alguém já viu isso? O que o morto faz?
Dá para cobrar a dívida de um morto? Não dá, né? Ele está morto. Embora ele esteja ali, a sua vida, o seu fôlego de vida, simplesmente acabou. Ele não tem mais vida em si mesmo. Aquilo ali é simplesmente um corpo. E é exatamente, então, esta condição do homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente. Ele está longe de Deus. Mesmo que ele faça belas obras, ele não pode agradar a Deus, porque ele está, então, em separação diante de Deus. Ele não tem o conhecimento real de Deus. Ele não tem um relacionamento com Deus, exatamente porque ele está morto em relação a Deus. Ele pode estar vivo aos olhos humanos, mas em relação a Deus ele está completamente morto. É o que o apóstolo Paulo então diz. Mas Paulo então continua demonstrando qual era a condição do homem sem Deus. Ele vai dizer em segundo lugar então que o homem estava escravizado, veja aí o verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra andar, ela tem a ideia então de que nós vivíamos livremente. Essas pessoas então vivem como se de fato elas fossem donas do próprio nariz. Elas então mencionam como se elas tivessem ou desfrutassem de uma verdadeira liberdade. Vejam então que, ao contrário do que nós imaginamos, essa escravidão então que o apóstolo Paulo menciona aqui, ela é pavorosa. E ela controla, então, o ser humano por completo. Quais são essas forças, ou quais são essas condutas que levam o homem, então, a ser escravizados? O Novo Testamento, então, vai mencioná-las como sendo o mundo, a carne e o diabo. É exatamente, então, o que o apóstolo Paulo, então, menciona aqui. Em outras palavras, Paulo está afirmando que o homem andava em direção oposta a Deus. Os movimentos que o homem faz e as suas atividades não são em direção a Deus, mas são contrárias exatamente a Deus. Nós podemos dizer então que este andar do homem, segundo o apóstolo Paulo descreve aqui, é um andar de uma autoridade contrária ao próprio Deus. Ou seja, Deus está indo para um lado, o homem está indo para o outro. O sentido é esse. Então veja que esta autoridade contrária, que eu estou chamando aqui, se manifesta pelo menos de três maneiras. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos escravizados no mundo. Ele vai dizer, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui, embora ela possa ser traduzida como mundo no sentido de terra, natureza, criação, o sentido de mundo aqui diz respeito então ao sistema de valores que é alienado a Deus. É uma sociedade que é contrária a Deus e subjuga as pessoas que vivem nela. São os valores que nós chamamos de secular, ou seja, aqueles valores que repudiam a Deus. São os valores que nós consideramos como amoral, ou seja, são aqueles valores que rejeitam aquilo que é absoluto. São aqueles valores que nós chamamos de materialistas, que valorizam então as coisas materiais, valorizam o consumo das coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos guiados nestas coisas conforme o curso, ou seja, conforme a época, conforme os valores deste mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa forma de pensar era persuadida, era influenciada, e aqui no caso o apóstolo Paulo está dizendo que era escravizada, exatamente pelos valores da sociedade em que nós vivemos. E certamente esses valores, irmãos, em sua grande maioria, são opostos ao próprio Deus. Então, com isso, a gente pode perceber aquilo que nós muitas vezes somos ingênuos, não é? Especialmente quando a gente lida com filmes, ou quando a gente ouve músicas, né, que nós falamos que não são, que são músicas seculares, ou músicas não cristãs, ou quando nós queremos participar de alguma atividade na sociedade, você precisa abrir a sua cabeça e entender que a cultura, ela não é neutra. A cultura não é incolor. A cultura não é imparcial. A cultura, de fato, ela pende para um lado. Ela, na maioria das vezes, ela é contra os valores de Deus.
E a gente precisa observar isso. A gente precisa estar atento a essas coisas, especialmente quando nós lidamos com isso, né? Com filmes, por exemplo, quando a gente lida com séries, ou com todas as coisas que nós lidamos na cultura. A cultura não é neutra, irmãos. Ela é, muitas vezes, como eu mencionei, contrária a Deus. E é isso, então, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Logo, então, nós podemos afirmar que Deus e o mundo andam em caminhos contrários. Por isso, então, a pessoa que anda segundo o curso deste mundo, ela não pode agradar a Deus. São coisas opostas, são coisas diversas, são coisas distintas. O mundo e Deus são coisas completamente contrárias. Tiago, então, na sua carta, ele vai falar as mesmas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, mas de maneira diferente. Ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja que essas duas coisas não podem andar juntas. E Paulo, então, vai descrever essas pessoas como escravizadas pelo mundo. Seus valores, os seus pensamentos, as suas ações, as suas preferências são moldadas segundo o curso, segundo a era do mundo. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa escravidão, ele vai dizer que estes homens, então, estavam escravizados pelo diabo. Ele vai dizer, segundo o principado, segundo o príncipe, melhor dizendo, da potestade do ar. A razão, então, da corrupção e dessa total alienação de Deus é alimentada, então, pelo domínio que o diabo exerce sobre o homem sem Deus. Aqui também, irmãos, a gente precisa mencionar isso de maneira clara. E eu não quero aqui que os irmãos entendam mal aquilo que eu vou dizer, mas, novamente, não há neutralidade. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Lutero vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer, o homem é como um cavalo. Ou ele está montado por Deus, ou ele está montado pelo diabo. É isso que Lutero dizia. Ou seja, novamente não há neutralidade. Ou nós estamos inclinados para as coisas de Deus, ou nós estamos inclinados para as coisas do mundo e para as coisas do diabo. Então o homem sem Deus, ele é instigado pelos valores do mundo, mas também ele é instigado pela astúcia e pelo engano de Satanás. Por isso, novamente, eu quero dizer aos irmãos que nós não podemos ser ingênuos com relação à atuação venenosa do diabo. Satanás rebelou-se contra Deus, enganou aquele primeiro casal, e desde então ele tem se mostrado como inimigo de Deus. Por isso, então, o apóstolo Pedro vai nos advertir de que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que o apóstolo, então, nos ensina aqui é de grande importância, irmãos, exatamente por causa disso. Porque o ser humano, ele não pode viver de maneira imparcial neste mundo. Nós precisamos, então, buscar abrigo em Cristo, para que nós possamos, então, fugir das ciladas, das astúcias de Satanás. Novamente, então, vale a pena nós mencionarmos isso. Um autor das Escrituras, melhor dizendo, um comentarista, vai dizer o seguinte: o diabo, a antiga serpente, é astuto e sagaz, e o seu domínio é exercido através da sociedade, a qual ele permeia de ideologias que levam o homem a se afastar ainda mais de Deus. Ele vai dizer, é o diabo quem está por detrás da ganância do sistema financeiro, da corrupção, da imoralidade, da nova educação, do vandalismo, dos movimentos pelos direitos da liberdade sexual, da injustiça do poder judiciário, da filosofia de levar vantagem, do poder legislativo, da inércia dos poderes executivos em qualquer esfera. Enfim, ele vai dizer, Satanás cria a falsa sensação de que o homem é livre, mas, na verdade, o homem está sobre o seu domínio. Vejam então que o apóstolo Paulo ainda acrescenta a frase, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra desobediência no original, ela significa rebeldia, oposição contra Deus. Então veja que os filhos da desobediência não são simplesmente pessoas que quebram o mandamento de Deus.
Não é simplesmente a pessoa que desobedece ali os pais e quebra o 5º mandamento. Mas são pessoas rebeldes, pessoas que de fato estão em oposição a Deus. Em suma, irmãos, Paulo quer nos ensinar que esses homens desobedientes, pois são assim chamados aqueles que rejeitam a Deus, eles são influenciados de tal maneira pela atuação. A palavra nos diz que essa atuação de Satanás é uma energia, é um impulso, é então uma manifestação dele e nessas pessoas que são chamadas então de filhos da desobediência. Embora essas pessoas sejam culpadas pelo seu próprio pecado, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Satanás então energiza, o sentido é esse. Ele dá então impulso a essas pessoas, exatamente para que elas continuem nos seus pecados, para que elas pequem cada vez mais, para que elas então deem vazão aos seus desejos mais íntimos, a fim de que essas pessoas se mostrem cada vez mais rebeldes e, consequentemente, mais distantes de Deus. Satanás, então, ele tem uma bandeja pronta para servir os mais diversos pedidos. Em terceiro lugar, essa escravidão, então, se mostra. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que esses homens estão escravizados na carne e nos seus pensamentos. Ele diz aí no verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Novamente, carne aqui, ele tem o significado da natureza decaída e egocêntrica. Em outras palavras, nós obedecíamos às paixões da carne e da mente. Nós então tínhamos as nossas inclinações, e as inclinações então incluem os desejos errados da mente, e não só do corpo. Ou seja, esses pecados incluem a soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade conhecida, os pensamentos maliciosos e vingativos. Portanto, irmãos, antes de Cristo, nós recebíamos essas influências externas e internas. Fora o mundo, ou seja, a cultura secular prevalecente, por dentro então estava a nossa carne, a natureza caída, profundamente egocêntrica. Então eu preciso aqui novamente fazer um esclarecimento aqui aos irmãos, para que os irmãos entendam bem. Veja então que o apóstolo Paulo, ele faz essa menção, que os homens escravizados, eles faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Então quero fazer aqui uma observação, um esclarecimento aqui aos irmãos. Essa palavra então que aparece aí para nós como pensamentos, no original então ela tem o sentido de capacidade de pensar, faculdade de conhecimento, ela tem um sentido de compreensão. Por que eu estou, então, explicando isso aos irmãos? Exatamente para que os irmãos entendam que o homem não regenerado, ele não faz nada por ingenuidade. Quando o apóstolo Paulo, então, menciona que o homem era seguido, então, pelos seus pensamentos, o apóstolo Paulo, então, quer nos ensinar que o homem fazia, então, estas coisas de maneira racional, de maneira compreensiva. Ou seja, ele sabia, ou ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Não é um pensamento vago, não é um pensamento ingênuo. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Um homem rebelde, ele sabe que é rebelde contra Deus. O homem que peca, ele sabe que está pecando contra Deus. E alguns, inclusive, verbalizam isso. Falam isso publicamente, sabendo que estão debaixo do juízo de Deus. Recentemente, eu não sei se os irmãos viram na internet, não é? Num baile lá, num bloco de carnaval, não lembro exatamente o que estava acontecendo ali, as pessoas então estavam gritando exatamente o desejo delas de irem para o inferno. Elas sabiam exatamente o que elas estavam dizendo. Elas sabiam as intenções do seu pensamento. Então, por isso, nós precisamos compreender isso. Quando Paulo fala desses pensamentos e da inclinação da carne,
Paulo está dizendo, essas pessoas sabem exatamente o que está acontecendo, elas sabem por que estão fazendo isso, elas raciocinam isso que estão fazendo, elas programam exatamente os seus pecados. O pecado não é algo eventual, não é algo ingênuo, muito pelo contrário, elas fazem exatamente aquilo que os seus pensamentos, aquilo que o seu raciocínio deseja então fazer. Por fim, então, meus irmãos, além de estarmos escravizados, Paulo vai dizer, então, finalmente, que nós estávamos condenados, ele diz aí no verso de número 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo acrescenta uma sentença, e para falar, então, do nosso estado antes de Cristo nos libertar, ele diz isso: nós estávamos condenados. Então, veja a expressão que ele usa aí: nós éramos, por natureza, filhos da ira. A ira, com certeza, significa exatamente esse juízo divino. Em outras palavras, Paulo está dizendo que toda a humanidade estava condenada ao juízo de Deus por natureza. Ou seja, desde a sua origem, desde o ventre materno, desde então de que a criança nasce, ela nasce sobre esta implacável sentença de Deus. Todos os seres humanos fora de Cristo estão condenados. Paulo vai dizer isso também no capítulo 1, naquele famoso texto lá de Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O evangelista João, lá no capítulo 3, nós muitas vezes lemos só 3,16, mas nós precisamos avançar um pouquinho mais, lá no verso 36, ele vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira de Deus, meus irmãos, não é mau humor, não é porque Deus está com raiva, não é porque, como nós, queremos nos vingar, queremos pisar, não é como a nossa ira muitas vezes, que é uma ira então cheia de animosidade. Não é uma ira, então, que simplesmente é feita fora do prazo, ou é uma ira sem medida, muito pelo contrário. A ira de Deus, ela é feita de maneira santa, ela é feita de um Deus de amor, ela é feita por um Deus de misericórdia, mas é feita por um Deus também que se ira. Então nós precisamos ter uma compreensão clara disso. Que o apóstolo Paulo então menciona que essa ira de Deus ela é justa, ela é necessária. Uma vez, então, que os homens sem Cristo estão em plena e ativa rebelião contra Deus desde o seu nascimento. O homem, então, nasce com essa disposição contrária a Deus. Repito aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que o ser humano não pode atuar de maneira bondosa, ou que as crianças nascem com aquela rebeldia consciente contra Deus. O que eu estou dizendo, e o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que esta rebeldia, essa desobediência do homem, ela é algo inerente ao próprio homem e acontece desde o seu nascimento. E isso só pode ser modificado, isso só pode ser transformado, se essa pessoa então for alcançada pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o homem rebelde a Deus, nas palavras de Paulo, é aquele homem então que não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O homem em pecado, portanto, é merecedor da ira de Deus, desde o seu nascimento. Porque ele nasceu, ele é naturalmente alguém que está contrário à vontade de Deus. Vocês lembram então do filme Thriller? Melhor, do clipe Thriller que eu mencionei no início aqui do nosso sermão. Talvez você não teve coragem, de encenar lá as dancinhas do Thriller. Talvez você não via a série, The Walking Dead. Talvez você não sabe nem exatamente do que eu estou falando. Mas Thriller e The Walking Dead,
eles revelam exatamente a nossa condição. Nós estávamos mortos, nós pertencíamos e servíamos a outros deuses, nós tínhamos as nossas inclinações contrárias a Deus, nós estávamos sem Cristo. Então notem, irmãos, que a Bíblia afirma que nenhum ser humano está isento desta condição. O apóstolo Paulo então vai mencionar nos quais andastes outrora, entre os quais também todos nós andamos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Logo, meus irmãos, não há exceção. Todos os seres humanos estão nesta situação de distanciamento e de morte, e nós precisamos ter consciência clara a respeito disto. Mas há esperança. Cristo é a única esperança do homem sem Deus. Por meio de Cristo, o apóstolo Paulo vai revelar que nós fomos vivificados. Em Cristo nós nos tornamos amigos de Deus, nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Sobre isso, então, é que a graça de Deus fala. Ela fala que nós não merecíamos absolutamente nada se não fosse a condenação, somente a condenação de Deus, mas a graça de Deus, então, nos alcançou. Ela nos resgatou, ela nos transformou, ela nos deu vida, ela nos libertou. E ela então nos conectou com Deus. Mas por enquanto, irmãos, meditemos então de como era a nossa condição. De como nós estávamos sem Cristo, mortos em nossos delitos e pecados, escravizados e certamente condenados por Deus por causa dos nossos pecados. O que essas verdades, então, têm a ver conosco? Como é que nós podemos, então, aplicar essas verdades ao nosso coração? Como é que nós podemos, então, trazer alguns ensinos para a nossa vida hoje? Em outras palavras, o que isso tem a ver conosco hoje? Primeiramente, então, meus irmãos, nós aprendemos que o pecado, então, ele explica. Ele não justifica, mas ele explica as nossas mazelas. Nós somos, então, pecadores desde o nosso nascimento. Nós somos culpados e corrompidos. Daí a birra da criança, daí a sua desobediência e a sua teimosia. No final das contas, irmãos, filhos desobedientes, na verdade, estão em desobediência contra Deus. Não apenas as crianças, mas à medida que nós crescemos, nós aprendemos a mentir, nós aprendemos a enganar, nós crescemos no nosso egoísmo, nós passamos a ser pessoas desaforadas e por aí vai. Quando nós crescemos, a nossa inclinação é de sermos orgulhosos, donos de si, nós iramos, nós nos tornamos cínicos. Por isso, meus queridos irmãos, cuidado com aquela ideia pagã moderna de que o homem não é tão ruim assim. Basta dar-lhe a oportunidade e a condição correta. Não! A Bíblia diz e ela afirma claramente que nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Por isso, então, eu quero dirigir aqui uma palavra aos pais presentes. Papais e mamães, ensine os seus filhos ou o seu filho a fazer o bem. Para os nossos filhos fazer as coisas erradas, irmãos, basta deixá-los. Basta que eles caminhem pelos seus próprios caminhos. Basta você largar a criança que você vai perceber o quanto que ela vai se tornar egoísta, cheia de si, orgulhosa, o tanto que ela vai desobedecer. Por isso, então, meus irmãos, crianças, elas sabem desde pequena como elas podem nos manipular. Elas sabem como elas devem chorar. Que palavras que elas podem nos dizer, a carinha bonitinha que ela faz para nós, a vozinha doce que ela faz aos nossos ouvidos, para que nós nos tornemos escravos dessas crianças. Para que a partir de então, nós, os pais, façamos exatamente aquilo que as nossas crianças querem, daquilo que elas desejam. E nós, sem sabermos, nós nos tornamos, então, escravos dessas crianças. Por isso, irmãos, crianças não são inocentes. Por isso, então, o dever dos pais de corrigir os seus filhos.
Veja então o que Provérbios vai dizer: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dele. Por isso então um dever que nós temos, irmãos, é de educar os nossos filhos. Ainda que dê trabalho, e dá trabalho mesmo, porque eles são pecadores. Porque eles precisam da graça de Deus assim como nós precisamos. Eles não nascem inclinados às coisas de Deus. Eles não nascem cheios de virtudes como nós imaginamos. Nós precisamos conduzi-los no caminho de Deus, a fazer o bem, a conhecer a Deus e a amá-lo. Também quero me dirigir aqui a uma palavra aos casais aqui presente. Notem então porque os casamentos se tornam difíceis. São pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, tendo de lidar com os seus pecados e agora também tendo que lidar com os pecados do seu cônjuge. Por isso, casais aqui presentes, um passo importante que você pode tomar a partir de hoje, para que você então possa desfrutar das bênçãos do seu relacionamento conjugal, é reconhecer que você é um pecador, que o seu cônjuge é um pecador. Quando o cônjuge, ou cada cônjuge, se toma então ciente desta verdade de que ele é um pecador, e ele decide então abandonar os seus pecados com a graça de Deus, certamente, irmãos, muita coisa vai mudar no seu casamento. Por isso, marido e mulher, olhem para seus pecados primeiramente. Reconheça que você, não o seu cônjuge, é um pecador. Reconheça que você precisa primeiramente da graça de Deus. Além disso, nós aprendemos que a vida sem Deus é horripilante, é desastrosa e acabará mal. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou a sua decisão por Cristo, não saia daqui sem entregar-se a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Somente nele você pode ter os seus pecados perdoados e a certeza da vida eterna. Por isso, meus irmãos, ao lidar com pessoas não cristãs ao nosso redor, não pensemos que essas pessoas são felizes por causa dos seus bens materiais ou por causa da posição social que ela ocupa. Não pense que essas pessoas estão felizes porque elas possuem uma família legal ou porque elas divulgam as suas viagens nas redes sociais. Ninguém pode encontrar verdadeira felicidade e real sentido para a sua vida, numa vida longe de Cristo. Por isso, irmãos, eu não quero ser insensível no que eu vou dizer, mas sem Cristo, a vida não passa de morte, escravidão e condenação. Por isso, nós precisamos ter uma compreensão clara disto, para que nós possamos pregar a palavra de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos, ainda que eles demonstrem para nós possuírem uma vida completa, mas essa vida só será completa se eles tiverem de fato um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. Por isso então o nosso dever, a nossa responsabilidade de não só dar conselhos aos nossos amigos a respeito da vida, mas dar a eles o verdadeiro e único conselho para a vida deles, de que eles precisam estar em relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, nós aprendemos a respeito então da preciosa graça de Deus. Em outras palavras, nós só podemos compreender a graça de Deus quando nós compreendemos de onde nós fomos resgatados, de onde nós fomos tirados. Nós precisamos, então, compreender isso de maneira clara, porque se nós não compreendemos o estado onde nós nos encontrávamos, nós podemos enfraquecer e, quem sabe, até mesmo destruir o conceito correto da graça de Deus. Por isso, então, o apóstolo Paulo, antes de falar daquilo que Deus fez no verso de número 4, ele descreve, então, nos versos 1 a 3, exatamente qual era o estado do ser humano sem Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos escravizados e condenados, vivíamos longe de Deus. Por isso nós precisamos de uma percepção da nossa condição sem Cristo, para que nós possamos ter uma
uma percepção clara da graça de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa condição antes de sermos de Cristo, para que nós possamos perceber o significado da redenção. Cristo não morreu por pessoas boazinhas. A morte de Cristo não se deu para ajudar pessoas que só precisavam de um empurrãozinho na sua vida. Cristo não se deu por nós apenas para nos dar uma força em nossa salvação. Nada disso. O sacrifício de Cristo por nós foi um resgate do mais profundo abismo e estado de miséria que cada um de nós vivíamos. Ele nos tirou do mais profundo abismo da morte. Nós não éramos bonzinhos. Nós precisávamos da graça de Deus. Se nós compreendemos nisso, meus irmãos, nós podemos então compreender o sacrifício de Cristo. Se não fosse a nossa miséria, certamente não haveria necessidade de que Cristo sofresse tanto, levasse sobre si os nossos pecados. O seu sofrimento, a sua morte, então revela o tamanho e a profundidade da nossa miséria. Por isso, meus irmãos, nós deveríamos ser pessoas mais humildes, mais compassivas, mais misericordiosas. Quando eu entendo que o meu estado era da mais profunda miséria e que Deus agiu ao meu favor de maneira graciosa, eu começo então a praticar a compaixão, a misericórdia e a humildade nos meus diversos relacionamentos. Quando eu entendo claramente que Deus não me deve absolutamente nada, que tudo que eu possuo eu devo a Ele, que eu sou dele, que a minha vida pertence e depende tão somente da graça de Deus, eu então compreendo de que eu preciso servir a Deus sem reservas, sem desculpas. Eu começo a entender que eu devo então consagrar a minha vida totalmente. Eu começo a entender então que eu devo dedicar a minha vida completamente ao Senhor. Nós louvamos a Deus, pois a nossa história não termina aí no verso de número 3. Nós veremos então mais adiante de como Deus então se mostrou a nós compassivo e misericordioso. Ele vai dizer no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Vamos orar? Vamos falar com Deus, mesmo assentados. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da morte, da escravidão e da condenação. Obrigado porque se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas, certamente estaríamos completamente perdidos. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos arrancou da escravidão do pecado. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a tua vontade, Senhor. A usarmos as nossas vidas, os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim nós mais uma vez consagramos a nossa vida a ti, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.